Pessoal, vamos terminar então aí as questões dos TRFs, semana 9, dia 6, parte 3. Questão 17 diz que cada estado, bem como o DF, constitui uma seção judiciária que tem por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecidos em lei. Isso ele está replicando quem? O artigo 110 da Constituição Federal, que vai dizer exatamente isso. Cada estado, bem como o DF, constituirá uma seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital e as varas localizadas segundo estabelecidos em lei. Por exemplo, vara da família, vara trabalhista, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Correta a questão, então. A competência recursal das causas julgadas pelos juízes federais será sempre o respectivo Tribunal Regional Federal. Então tem o juiz federal, tem o TRF, ele diz que sempre a competência de julgar os recursos vai ser o TRF. Resposta errado, sempre não. Por quê? Vamos dar um exemplo do crime político. Olha só, artigo 109 diz que os juízes federais competem processar e julgar os crimes políticos. E compete ao STF, principalmente, guarda da Constituição, competindo ainda a eles o quê? Cabendo a eles julgar em recursos ordinários quem? Crime político. Então o recurso da onde que foi começou na Justiça Federal aqui, o que? Julgamento no crime político, e foi o recurso para onde? Para o STF. Questão 19. Não se aplica aos juízes federais o requisito constitucional de exercício de 2 anos na respectiva entrância para fins de promoção por merecimento do juiz de direito. O que é entrância, primeiramente? A entrância, conforme previsto no texto constitucional, significa o que? Significa como que eu posso dizer de uma maneira bem simples? Deixa eu pensar aqui bem rapidinho. Então vai ter a entrância, vamos pôr assim, vamos supor, temos 3 entrância, certo? Temos a primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. Tem a ver isso aqui com o número de processos forenses, ok? Então são os que correspondem aí à quantidade de processos. Quanto mais processo tem, vai seguindo aqui, ó. Vai menos processo, primeira entrância, mais processo, terceiro mais processo. E aqui vai coincidir com quem? Com as entrâncias da capital do estado. Então é uma divisão dentro do judiciário aí, ok? Então isso daqui ocorre aonde? Nos tribunais de justiça estaduais, ok? Já a Justiça Federal, não temos essa possibilidade aí de aplicar aplicar aí então o requisito constitucional de 2 anos na respectiva entrância. Por quê? Porque a previsão legal, previsão constitucional de que cada juiz federal aí vai ter um requisito de quanto tempo? De 5 anos.
e não de 2. Então veja, é inaplicável a norma do artigo 93.2 da Constituição Federal, a promoção de juízes federais por estar sujeita apenas então ao requisito do implemento de 5 anos de exercício, conforme a carta aí magna no 107.2. O que é o 93.2? 93.2 vai falar que é a lei complementar, tal, e vai falar 2, que é a promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendido as seguintes normas. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceita o lugar vago. Então temos aí as três de entrância, 1, 2, 3, tá difícil o negócio. Terceira entrância, por exemplo, e aqui vai ter aqui 2 anos, o cara ficou aqui, pode ser mínimo 2 anos, mínimo 2 anos em cada entrância. Essa é a regra. Mas aos TRFs, Tribunal Regional Federal ou federais, compõe-se no mínimo 7, recrutados quando possível da respectiva região, nomeados pelo presidente da República, presidente brasileiro, com mais de 30, não 35 nesse caso, sendo os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício. Então agora não vai ter o que? Então a composição do TRF vai sair da Justiça Federal, vai subir para o TRF. Qual o tempo que ele pode ser promovido? Tempo mínimo. Então mínimo 5 anos, ok? E ele pode ser promovido por antiguidade ou merecimento. Questão correta, portanto. Então não se aplica. Questão difícil. Para quem? Juiz federal. Então veja que não é para qualquer cargo aí. Vamos lá, continuando. Questão 19. Questão 20 agora. Um delegado da PF está respondendo processo criminal em que ele é acusado de prática de homicídio. Nessa situação, o processo deve ocorrer na Justiça Federal. Ele tem foro privilegiado? Não, pois compete a ele julgamento de servidores públicos federais. Servidores públicos federais têm foro privilegiado? Não. Então já era. Então não vai competir aí, não vai ter a competência a União. Okay? Então veja, não vai ter competência a Justiça Federal. Juízes federais competem processar e julgar os crimes políticos, infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ok? Então, nessa situação, a Justiça Federal vai competir a ela o julgamento do servidor público federal, no caso em tela, o delegado da Polícia Federal. Resposta não, certo? Resposta não. Então, por quê? Ele não falou que também que era o quê? Prática do homicídio, não falou que era em razão do cargo também. Então não tem nada de interesse da União, que seja interesse da União, então vai para a Justiça Comum, para a Justiça Estadual aí. Ok? Questão 21. Todo crime praticado a bordo de uma aeronave comercial civil brasileira, ainda que fora do espaço brasileiro, está na competência da Justiça Federal. Isso é uma questão para pensar. Imagina, o estado está aqui, o Brasilzão está aqui embaixo. Aqui tem uma aeronave. Saiu daqui. Agora a aeronave aterrissou aqui no local no Japão.
e aqui subiu novamente e aqui ocorreu um assassinato. Quem vai do japonês, um japonês com um japonês, aqui vai caber ao Brasil, a justiça brasileira é competente aí para processar e julgar esse crime? Obviamente que o quê? Que não. Por quê? Não está no território brasileiro, ok? Aqui na Constituição seria mais Código Penal, tá? Que mais se aproximaria aí na Constituição diz que os crimes cometidos a bordo dos navios e aeronaves compete aos juízes federais, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então veja, volta e você olhando sem conhecer direito penal agora, direito penal no tempo, no espaço. Então veja, não conheço aí a teoria geral do direito penal. Então agora eu vou olhar todo crime praticado a bordo de uma aeronave, isso era de competência da Justiça Federal. Aqui, pela Constituição Federal, vai dizer que ressalvo quem? Da competência da Justiça Militar. Então não são todos os crimes, eu conseguiria matar também essa questão pela Constituição Federal. Questão 22. Compete ao STF processar e julgar originariamente as causas fundadas em tratados ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Quando for a União com tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, vai ser competência de quem? Da Justiça Federal. Compete então aos juízes federais processar e julgar as causas fundadas em tratado ou acordo da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Perfeito? Então a questão está incorreta, porque ele está dizendo que é o STF. Questão 23. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros em território nacional serão julgados pela Justiça Federal. Perfeito, é o que diz o artigo 109.10. Os crimes de ingresso e permanência irregular de estrangeiro é competência de quem? Dos juízes federais. Então, correto, portanto. Questão 24 é a questão mais difícil que nós temos aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Otávio, executivo de um banco, foi denunciado por crime contra o sistema financeiro. Então, aqui, Sistema Financeiro Nacional. Competência para julgar, processar e julgar quem é a Justiça Federal. Então, em razão da decisão proferida pelo juiz federal monocrático em incidente processual, o réu requereu mandado de segurança perante ao TRF. Então, mandou juiz federal, foi mandado de segurança contra a decisão no TRF. Perfeito. Nessa situação descrita, o recurso cabível por parte do Ministério Público Federal. Então vamos dizer que o mandado de segurança aí foi julgado procedente pelo TRF. Agora o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, ele vai entrar com recurso contra essa decisão do TRF. Então, além de eventuais embargos de declaração, que é o que? É uma peça processual que vai como se fosse um recurso, certo? Volta. Como se fosse um recurso aqui ao próprio TRF para o juiz prolator da sentença, para que ele seja reanalisado, perfeito? Então cabe ao TRF esse embargo de declaração, ok? Será o recurso além desses embargos de declaração que cabe aqui, embargos de declaração, será possível então qual recurso? Recurso extraordinário
recurso extraordinário, a gente viu que a quem compete ao STF quando contraria quem? A Constituição Federal. E ou recurso especial conforme a matéria, e que é quem? É o recurso, então, recurso especial, competência de quem? Do STJ, quando contraria uma lei federal. Ok? Então veja, conforme a matéria versada no acordo seja constitucional ou infraconstitucional. Então, versado na matéria no acordo, conforme a matéria seja constitucional, vamos puxar aqui, extraordinário, seja constitucional ou verde, ou recursos especial, quando for o que? Infraconstitucional, respectivamente. Então, aí ó, respectivamente. Então, é o que ele trouxe, é o que nós falamos, extraordinário, compete ao STF, constitucional, ou STJ aí, infraconstitucional no especial. Perfeito? Então a questão está correta, perfeito? Então veja que não é uma questão simples, tem várias análises. Então, ó, aos juízes federais, primeiro compete a eles processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Então, contra o sistema financeiro, compete então ao juiz federal. Compete ao TRF processar e julgar originariamente o que os mandados de segurança contra ato de quem? De juiz federal, ok? Então, cabia então mandado de segurança. E aí veio quem? No caso do STJ, cabe a ele recurso especial quando ocorreu o que? Nas causas decididas em única ou última instâncias pelos TRFs, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou então contrariou lei federal ou negar-lhes a vigência, vai caber então recurso especial, ou ainda no STF o recurso extraordinário quando contrariar dispositivo desta Constituição. Então, recurso extraordinário constitucional. Então, ok. Questão 25 agora. Questão 25. As ações intentadas pelo IFAM. IFAM é a Administração Pública Federal, administração indireta, uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura, que visa a defesa do conjunto arquitetônico do Plano Piloto de Brasília, na qualidade de bem tombado, devem ser ajuizadas perante a Justiça Comum do DF, perante a Justiça o que? Federal. Por que? 109.1. Opa. 109.1. Aqui, ó. As causas em que a União, a entidade autárquica, que é o caso de quem? Do IFAM, ou empresa pública, forem interessadas na condição de autoras, é o caso, réis, assistentes ou oponentes. Então compete quem? A Justiça Federal, a juízes federal processar e julgar essa causa, e não a Justiça Comum. Ok, então o item está incorreto, e assim nós terminamos mais uma bateria. Um abraço, até a próxima.